2h05, estamos de volta com o Gazeta Entrevista. Nesse terceiro bloco, a gente continua com o deputado Edivaldo Magalhães, falando a respeito da reforma da Previdência. Digamos que a cor regional, a cor acreana da reforma da Previdência. E nós falávamos no primeiro bloco, deputado, a respeito de que alguém tem que fazer as contas, né? O Acre Previdência foi criado em 2005. Nesse tempo você era presidente da Assembleia ou estava na... Eu fui relator da criação. Relator da era líder de criação governo. E líder do governo. Bom, o fato é que o Acre Previdência tentou colocar ordem na casa em relação à questão da Previdência dos servidores, mas era uma bomba relógio. Todos nós sabíamos disso. E a bomba relógio estourou praticamente no colo de um outro Cameli, Gladson Cameli, digamos assim, que ficou bravo recentemente num programa de rádio porque estava se considerando vítima de um raciocínio que era equivocado, segundo ele, né? De que a oposição quer responsabilizar a gestão dele por uma situação que não foi criada por ele, que ele herdou um governo com dívidas, está pagando o 13º de funcionários ainda da gestão do Tião. Então, o fato que eu quero dizer é, alguém tem que fazer as contas e se esses cortes não forem feitos, quem é que vai fazer, Edivaldo? Como vai fazer? Agora vamos repor 3 questões que tem que dialogar com a verdade. Primeiro, a oposição em nenhum momento está responsabilizando o governo pelo déficit da Previdência. Em nenhum momento, você nunca viu uma frase dita por nenhum deputado da oposição. Segunda questão, essa bomba relógio não estourou no colo do Gladson, ela estourou no colo do Tião. A Previdência começou a ter déficit lá no governo do Tião e ele tomou medidas. Ora, foi muito questionado, inclusive. Ele aumentou a alíquota de 11 para 14. De 11 para 14. O governo federal está aumentando a alíquota de 11 para 14 agora. O governo Bolsonaro aprovou agora, que foi promulgado hoje, o aumento da alíquota de 11 para 14. O Tião tomou providência lá atrás para aumentar a capitalização da Previdência. Buscou fazer a reforma do tamanho que ele podia fazer naquele momento, que politicamente era permitido naquele momento. A cada momento vai ser preciso fazer uma reforma da Previdência para poder ir ajustando. Essa conta precisa ser paga. O que não se pode fazer, e o nosso questionamento é esse, é de que você está misturando alhos com bugalhos. Estão querendo fazer uma reforma administrativa travestida de reforma da Previdência. Separa o que não é reforma da Previdência. Sexta parte, licença-prêmio, a pensão por morte, a questão do auxílio funeral. Isso é malvadeza. Querer... Isso aí são para as pessoas extremamente pobres, né? Não, auxílio funeral. Eu, inclusive, tenho uma emenda de estabelecer que quem ganha até 5 salários mínimos tem que receber o auxílio funeral e assim sucessivamente. Então, separa as coisas. E vamos discutir a Previdência. Vamos discutir a Previdência fazendo com que contribua mais quem mais ganha, quem mais pode. A proposta que está sendo apresentada, ela é perversa, porque ela exige mais do que a do governo federal. Então, essa é a nossa vou aqui. dar um exemplo, claro. Hoje você contribui com 14%, quem é aposentado hoje, contribui com 14% daquilo que excedeu o teto da Previdência, que é os R$ 5.800. Tudo que se ganhar acima disso, contribui com 14%. A proposta diz não, tem que baixar para um salário mínimo. Tudo que for acima do salário mínimo vai ter que taxar 14%. Então imagina um servidor que foi aposentado com a sexta parte. Se ele for taxado em 14% acima do salário mínimo, e se for retirado a sexta parte dele, ele vai ter uma perda de 30% no seu salário no final do mês. O aposentado, a professora, o servidor público, etc. Não é justo. Não é justo com esse tipo de público. Então você está querendo arrecadar mais de quem ganha menos. Você não tem, por exemplo, uma cobrança progressiva. Os maiores salários não estão sendo, digamos aqui, mexidos, chamados a uma contribuição maior nessa reforma da Previdência, não. E o Estado, e a contribuição patronal, que em a maioria dos estados do Brasil, hoje é de 20%, 22%. O Estado é 14%.
Ora, se ele está botando dinheiro todo mês para cobrir o rombo da Previdência, por que não aumenta a contribuição patronal, como é na maioria dos estados, que às vezes é até o dobro da contribuição do servidor, para que você possa ir fazendo um equilíbrio da reforma da Previdência? E outras questões de pegar patrimônios estruturais do Estado para poder capitalizar a própria Previdência. Tem outros caminhos. Eu não sou daqueles que acham que tem que deixar como está, muito pelo contrário. Nós temos que encontrar uma saída para a Previdência. O que nós não podemos fazer é uma reforma às pressas, sem discussão com a parte interessada, sem debater com a parte interessada. As pessoas têm responsabilidade. Os sindicalistas estão querendo apenas conversar sobre o assunto. E quando começou as conversas... Conversar e intervir também, né, Edivaldo? Claro, e sugerir e propor. Eu quero aqui, inclusive, fazer um reconhecimento. As primeiras rodadas de conversações estão indo bem. Tem sinalizações, tem reconhecimentos de inconstitucionalidades, tem reconhecimentos de erros básicos, então, crassos, que precisam ser modificados. A possibilidade de haver algum recuo por parte do governo também. Já houve. Já foi sinalizado. O recuo do prazo já é um grande recuo. Não votaram. Sabe por quê? Porque não tinha voto para aprovar nas pressas. Quantos votos são necessários, Edivaldo? 16? 14 em 2 votações ou 16 numa única votação. Que é a maioria qualificada. A maioria qualificada. Só que se organizaram e se programaram para fazer essa votação na quarta e não ocorreu. Se organizaram e se programaram para fazer na quinta e não ocorreu. E agora abriu uma agenda de discussão que era a medida que devia ter sido tomada desde o início. Por que a classe trabalhadora, aquela que não... Trabalhadora, vírgula, aquela que não é servidora pública, não abraça esse debate, Edivaldo? Por que o balconista, por que... Porque a nossa reforma da Previdência não trata sobre a iniciativa privada, trata apenas da questão pública, do servidor público. Do servidor público. E é por isso que nós estamos discutindo com os servidores públicos, porque ela trata única e exclusivamente servidor público. A reforma da Previdência que tratou do trabalhador da iniciativa privada foi a que foi promulgada hoje pelo Congresso Nacional. Foi a que foi promulgada hoje? Hoje, pelo Congresso Nacional. Que pontos específicos haverá perdas? Você falou, o que a classe sindical falou foi o seguinte, a lei NALU, revoga a sexta parte... O que é a lei NALU? Estabelece que quando o professor, a professora, completar 25 anos de efetivo exercício de magistério, portanto de sala de aula, ele pode se afastar da sala de aula até completar o restante do seu tempo de serviço para aposentadoria, sem precisar estar ali com a carga estressante da sala de aula. Essa lei está sendo revogada. Está sendo revogada a sexta parte? Está sendo revogada a sexta parte, está sendo extinto o auxílio funeral e está sendo penalizado aqueles que ganham acima de um salário mínimo, que já são aposentados, com a taxação de 14%, que a reforma da Previdência Nacional não trata assim. Que é o valor das pensões, né, que você está falando. E com a redução dos valores das pensões. E aquele raciocínio de que essa reforma, o texto da reforma como está, permite a revisão de valor de salário de acordo com o humor do Palácio Rio Branco? Não, essa afirmação ela não é uma afirmação que corresponda. O texto não trata... Não trata disso? Disso. O texto trata e faz referência à reforma a artigos aprovados no Congresso Nacional que em determinados momentos, se permanecer o déficit, se o déficit não apresentar nenhum tipo de recuperação, você pode tomar medidas de aumento de alíquota e outras medidas mais duras. Mas o texto especificamente não trata disso. Deputado, tem aqui uma Anice do Tucumã, tem outros WhatsApps passados aqui que falam a respeito do porquê que não se foi feito no governo do PT, que o senhor apoiava, que o senhor foi líder, foi presidente da Assembleia, não se foi feita a reforma do tamanho que ela precisava. Porque reforma de Previdência, em qualquer tempo, em qualquer estado e em qualquer lugar do Brasil, sempre foi feito por etapas. Porque reforma da Previdência você faz de acordo com o ambiente político e as condições políticas que são permitidas fazer. Eu faço uma referência, quero lembrar a telespectadora, nosso tempo já telespectadora de que foi nos governos da Frente Popular que foram estruturadas as carreiras do servidor público, que foram constituídos os planos de carreira, os planos de cargos e salários, que houve ganhos significativos do ponto de vista da estruturação das carreiras de Estado,
E a partir disso e desses ganhos, é que você também aumentou o comprometimento do Estado com a sua folha de pagamento. E, consequentemente, o comprometimento do Estado com a previdência desses servidores. Então, portanto, é bom olhar assim, relembrando Leonardo Boff. Todo ponto de vista é visto de um ponto. Edivaldo, nosso tempo já acabou. Queria só que você lembrasse aqui, a Assembleia Legislativa está sensível ao que acontece na Bolívia? Nós estamos acompanhando os acontecimentos da Bolívia e hoje mesmo apresentei um requerimento que foi aprovado de constituição de uma comissão externa para acompanhar de perto os acontecimentos, para a gente dialogar com os brasileiros e com os acrianos que estudam na Bolívia. Isso foi aprovado hoje? Foi aprovado ainda há pouco. Bom, obrigado pela sua vinda aqui. Lembrando que o convite foi feito ao líder do governo na Assembleia Legislativa, o deputado Gelen Diniz, que aceitou, deve estar aqui amanhã em 2 blocos também, para debater conosco a reforma da Previdência no que se refere ao Estado do Acre. E esse foi o nosso Gazeta Entrevista de hoje. Lembrando que o terceiro bloco é um oferecimento da Verágua, a água mineral dos acreanos. Obrigado e até amanhã.